Graça e paz, Igreja do Deus vivo. Hoje, domingo, dia 11 de outubro, estamos caminhando, graças a Deus, graças a Deus. Hoje nós ainda estamos com a decoração do nosso culto, da celebração que fizemos pela manhã com o departamento infantil, em homenagem às nossas crianças, né? Já estamos com saudade de tudo aquilo que aconteceu aqui hoje pela manhã, graças a Deus. Não poderíamos esquecer, e mais uma vez eu quero agradecer o departamento infantil, a todos os irmãos e irmãs que pela manhã nos presentearam e glorificaram a Deus, né? Com aquela programação tão bonita, tão alegre, tão festiva. E o pano de fundo, de realidade, de verdade dessa programação foi agradecer a Deus pelas nossas crianças. E hoje nós estamos agradecendo a Deus por todas as pessoas que lidam com as nossas crianças. Que Deus abençoe a vida de vocês. E estamos orando e crendo que o velho novo vai voltar, tá bom? Vai voltar. Todas as vezes que nós chegamos a este púlpito, a esta igreja, nós fazemos uma contagem, embora sendo progressiva, mas para mim, para o meu coração, ela é regressiva. Então hoje, 11 de outubro, domingo, estamos mais perto de voltar ao velho novo, porque eu não aceito esse novo moderno que está diante de nós. Eu não aceito. Eu quero voltar a abraçar, eu quero voltar a caminhar, eu quero voltar a ter aquela comunhão, porque a igreja é comunhão, é abraço, é alegria, é sorriso, é festa, é comunhão uns com os outros. Então vai ser difícil aceitar esse novo moderno. Então por isso eu estou orando para que possamos voltar ao velho, né? Ao velho moderno, que pode sempre se modernizar com a graça de Deus. Mas vamos chegar lá se Deus quiser. Quero agradecer a presença de você que nos assiste aí em sua casa neste momento, agradecer a todos que estão conosco aqui hoje, o nosso Ministério de Louvor, a nossa equipe de transmissão que está aí cada vez mais afinada com os instrumentos. Estamos agradecendo a todos que têm nos ajudado a fazer com que essa transmissão aconteça e que este culto também aconteça não somente na casa do Senhor, mas também na sua casa. E para isso eu quero te convidar hoje a falarmos sobre um tema que está lá no livro de Apocalipse. Nós vamos falar hoje sobre a igreja de Laodiceia, a igreja que ficou conhecida pelas suas águas mornas, né, da sua região. A carta de Laodiceia está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. E Laodiceia, ela fica ali no Vale de Lico, na Ásia Menor, né? E este Vale de Lico e a Ásia Menor tinham 3 cidades principais. Uma delas é a Laodiceia. E as outras 2 é Colossos, né, que era conhecida pelas suas fontes de águas frias, e Herápolis, que era conhecida por suas fontes de águas termais, águas quentes. E a igreja tema desta noite, Laodiceia, né, é conhecida pelas suas águas mornas, né? Então hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre isso e falar sobre uma igreja morna, uma igreja que não agrada a Deus. E para isso eu convido a você a abrir a palavra de Deus lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Apocalipse, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 22. Nos fala assim a palavra de Deus. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para que te vestires, a fim de que não seja vista manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos,
a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrependeste. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meio do meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor Jesus, estamos na Tua presença, Deus, estamos na Tua casa, estamos com a Tua palavra diante de nós. O Senhor nos permitiu que pudéssemos lê-la neste momento e queremos falar sobre a Tua palavra, Deus. Queremos falar com orientação do Teu Espírito. Queremos falar, Deus, com o discernimento que vem do Senhor. Então retira qualquer interpretação pessoal, humana, carnal. Tira qualquer visão nossa, Deus, e coloque a visão do Teu Espírito, a vontade do Teu Espírito, o discernimento do Teu Espírito em nosso coração. E que assim a igreja e o Teu povo, que neste momento vai ouvir a Tua palavra, também possa receber do Senhor a mensagem devida para cada coração. Por isso, nesta noite, somos gratos ao Senhor pelo que o Senhor já nos permitiu fazer, mas agora somos totalmente dependentes do Senhor naquilo que iremos fazer. Nos ajude, Deus, nos favoreça, tenha misericórdia de nós, em nome do Senhor Jesus que oramos e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, Nós queremos hoje falar sobre esse tema, Laodiceia, uma igreja morna, e uma igreja morna não agrada a Deus. Quando nós conhecemos o versículo 14, quando nos fala assim: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, esta coisa diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A igreja em Laodiceia, ela é citada no Apocalipse também. Se você olhar o capítulo 1, a partir do verso 11, você vai ver ali, não somente a relação ao nome da igreja de Laodiceia, mas também você vai ver, vai perceber o nome das 7 igrejas da Ásia, aonde o Senhor Jesus, em revelação a João, preso ali na ilha de Pátimo, faz a revelação e pede para que ele escreva esta carta a cada igreja, que ele menciona as 7 igrejas, e a igreja de Laodiceia é a última igreja, a 7ª igreja que recebe João a revelação de Deus para esta igreja. Interessante que quando João percebe a voz do próprio Deus, o próprio Cristo falando com ele, ele cai como se estivesse morto aos pés do Senhor Jesus. Está ali no capítulo 1. E esse mesmo Jesus o levanta e diz: olha, eu estava morto, mas agora eu vivo, agora eu estou assentado no trono pelos séculos dos séculos, e agora eu tenho nas minhas mãos a chave do céu e do inferno, palavras do Senhor Jesus, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre. Palavras que foram mencionadas diretamente ali para João, que estava preso, já velho, caminhando para a morte, mas ainda exercendo o ministério do seu apostolado e sendo usado agora de maneira poderosa por Deus, através do Senhor Jesus, lhe dando a revelação daquilo que ele deveria escrever e manifestar às igrejas da Ásia. Em particular, nesta noite, nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. A igreja em Laodiceia é apresentada também lá em Colossenses 4, de 13 a 16, pelo apóstolo Paulo. Então, entre as cidades que nós já mencionamos ali, Laodiceia, Colossos e Herápolis, que aparece, elas ficavam no vale do rio Lico, como nós já mencionamos no início ali, na situação geográfica das 3 maiores cidades daquela região ali. Laodiceia situava no local da cidade moderna de Denizli, na Turquia, num cruzamento de estradas principais da Ásia Menor. E antigamente, a tecnologia usada, a engenharia usada, era através de arquidutos. E a água da cidade que vinha através de arquiduto das fontes termais do sul da cidade, até chegar em Laodiceia, o que acontecia? Esta água ficava morna,
não chegava quente, então ela já chegava ali diferente. A qualidade já não era assim tão boa, não era assim tão agradável. E a cidade de Laodiceia ganha essa reputação de ter água não potável. E nós vamos perceber que ao engolir, algumas pessoas até passavam mal e, em consequência deste mal, vomitavam. E semelhantemente Jesus, na sua aparição, na sua revelação a João, aí no capítulo 3, de 15 a 16, vai dizer exatamente isso, provoca essa visão que ele tem da igreja, é como se ele estivesse bebendo essa água morna, e esta água morna vai provocar no Filho de Deus um mal-estar, um vômito. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Mas o Senhor Jesus vai usar esse simbolismo, desse conhecimento, dessa característica desta igreja de Laodiceia, para trazer a carta, para alertar a igreja e também para nos alertar que nós não podemos ficar desta mesma forma. Nós não podemos ficar à semelhança da igreja de Laodiceia, mornos, porque uma igreja morna, não agrada ao Senhor Deus. Outras características também da cidade de Laodiceia serviram como base nesta visão de João, diante daquilo que ouvia do Senhor Jesus, como base para essa linguagem desta carta, na qual Jesus faz uma série de contrastes implícitos entre os produtos da região e a necessidade espiritual da igreja. Então, Laodiceia foi conhecida como um centro bancário, uma cidade muito rica, e a região produzia muita lã e um tipo de colírio para os olhos. Então, não só era conhecida por suas águas mornas, que tinham ali como tradição trazer um mal-estar às pessoas que bebiam, mas era um centro econômico, um centro bancário, era uma região que produzia muita lã, e segundo os estudiosos, diz que é uma lã preta, algo exclusivo ali daquela região, e um tipo de colírio para os olhos. E o texto que nós lemos, o primeiro momento, o versículo 14 diz: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve, esta coisa diz o amém. Então esta palavra amém, ela vem do hebraico, e quando ela aparece no começo de uma afirmação, significa certamente, ou verdadeiramente. No fim pode ser entendida como que seja, ou assim seja. Então, quando aparece no início, estas coisas diz o amém, está aparecendo no início, então significa que certamente ou verdadeiramente, tudo aquilo que João está ouvindo e vendo e presenciando da parte do Senhor Jesus naquele momento, é verdadeiro, é certo, é uma afirmação. Não é uma fantasia, não, pelo contrário, é algo que o Senhor Jesus está ministrando a ele e que certamente Deus está afirmando a respeito da igreja. No fim, podemos então entender como assim seja, mas não é no caso deste versículo. Então, Jesus, podemos entender com este amém, ele está falando, como amém, conheço as tuas obras, essas coisas diz o amém, ou seja, o Senhor Jesus, ele é a palavra final, ele é a autoridade absoluta em todas as situações. Por isso que aparecem essas coisas, diz o amém, ou seja, Jesus está afirmando, a última palavra sempre será de Jesus, nunca, jamais será do mundo, jamais será do diabo, jamais será do ser humano, jamais será da morte, jamais será do inferno, a última palavra sempre será do amém, o Senhor Jesus. Ele é verdadeiro, ele é certo, ele é aquele que vive pelos séculos dos séculos, e ele mesmo diz que tem nas suas mãos a chave do céu e do inferno. Neste mesmo versículo também aparece a frase, a testemunha fiel e verdadeira, quase a mesma descrição encontrada no capítulo 1 e versículo 5, que nós lemos lá atrás de Apocalipse. Então Jesus traz o verdadeiro testemunho sobre o seu Pai e a vontade dele para com os homens, a testemunha fiel e verdadeira. É aquele que estava falando com João. A testemunha de quem? Do Pai. Ele está ao lado do Pai, sentado ao lado do Pai, no trono ao lado do Pai. Então tudo que ele testemunha de Deus, agora ele traz de forma verdadeira, fiel a João, para revelar a João, e João revelar às igrejas, e aqui em particular a igreja de Laodiceia. Ele fala a verdade em cada promessa.
Ele fala a verdade em cada advertência. Quando o Senhor Jesus abre a sua boca, a verdade aparece tanto da parte do Pai, como testemunha que Ele é, sentado ao lado do Pai, mas também a verdade que está no nosso coração. Ele é o onisciente e onipresente. Ele conhece a verdade do nosso coração. Então aquele que é testemunha da verdade, aquele que está ao lado do Pai, está falando também aos nossos corações. Também podemos entender que quando falamos o princípio da criação de Deus, a sequência desse versículo, nós vamos perceber que Jesus, Ele é eterno. Ele é o primeiro e último. Ele é o Deus conosco, o verdadeiro Deus que se fez carne e habitou entre nós, como João 1,14 diz. Ele é o eu sou, João 8, 24, 58, e podemos ver isso lá através de Deus em Êxodo 3, 14. Ele é o soberano, Senhor dos senhores, Reis dos reis, como diz Apocalipse 17, 14. Podemos dizer que Jesus não foi criado, Ele não veio a existir, Ele é eterno, Ele é Deus. Ele é Deus que veio e habitou entre nós. E creio que quem não aceitar desta forma que Jesus é verdadeiramente Deus, está caindo em um pecado e certamente morrerá, como diz lá o apóstolo João, no capítulo 8, versículo 24. A manifestação desse versículo 14 nos leva a perceber que quem está conversando com João é o Filho de Deus, aquele que habitou em nós, o próprio Deus, que vive e reina para todo sempre, e que é testemunha fiel do projeto de Deus, do plano de Deus, das profecias de Deus, para com as suas igrejas, para com o seu povo, e agora Ele dá a conhecer através de João, para que envie as igrejas ali mencionadas na Ásia, 7 igrejas da Ásia. O versículo 15 nos aparece desta forma: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Aqui nós vamos ver que o próprio Jesus está fazendo a introdução a João, à igreja ali de Laodiceia, quando fala conheço as tuas obras, não está se referindo em particular a João, que está recebendo a mensagem, pelo contrário, embora o Senhor Jesus o conhecia perfeitamente, intimamente, conhecia o João, o discípulo amado, essas palavras não é para João, mas para que João fizesse com que essa palavra fosse lida e conhecida pela igreja, pela membresia da igreja lá de Laodiceia. Então ele diz assim: conheço as tuas obras, como fez com todas as igrejas, desde os 2 capítulos, e Jesus expressa o seu conhecimento íntimo sobre as igrejas, e também em especial sobre a igreja de Laodiceia, e ele vai caracterizar, ele vai dizer que nem és frio, nem quente, e ainda vai dizer, quem deras fosse frio ou quente. Jesus está fazendo referência às águas termais, lá de Hierápolis, que ajudava no tratamento de alguns problemas de saúde. Ou seja, a água quente trazia algum benefício. Ou as águas frias lá de Colossos, que eram boas para beber. Ou seja, tanto a água quente como a água fria tinha benefícios. Mas as águas mornas de Laodiceia não tinham benefícios. Eram águas que provocavam algum desconforto, chegava a provocar vômito. E é esta referência, é esta forma de linguagem que o Senhor Jesus vai usar ali com João para mandar enviar a igreja de Laodiceia. Nós sabemos que Jesus usou muito isso com os discípulos nas histórias que ele contava, né? E assim também usava o meio ambiente, a natureza, usava ali o costume, os hábitos para construir as suas parábolas, para melhor ensinar aos seus discípulos, e muitas vezes para que o ímpio que estava em volta não entendesse o que o Senhor Jesus estava dizendo aos discípulos. E muitas vezes o próprio Senhor Jesus interpretava as suas parábolas aos discípulos. E desta forma, mesmo já ressurreto, mesmo vivendo ao lado do Pai, e agora revelando esta visão a João, ele usa da mesma forma que usava para falar das parábolas aos discípulos, fala da mesma forma agora também a João, fazendo referências a alguma situação ali da cidade de Laodiceia. Ele vai usar as águas mornas de Laodiceia, que basicamente não serviam para nada, só davam ânsia e vômito. Irmãos, refletindo muito sobre isso e olhando para a igreja nesse momento que estamos vivenciando, eu estava a pensar durante essa semana,
Eu estava lembrando dos nossos 3 primeiros meses aqui deste ano: janeiro, fevereiro e março. Podemos dizer que águas quentes que estavam jorrando nesta igreja. Estávamos tendo momentos maravilhosos de comunhão, de aprendizado. Estávamos louvando a Deus, festejando o aniversário da igreja. Estavam realmente como águas depuradoras, águas que curam, águas que limpam, águas que santificam. Estávamos jorrando águas que agradavam a Deus e traziam ao coração do homem a comunhão que tanto precisamos para realmente sermos igreja. Eu estava pensando sobre isso, mas agora, quase 8 meses após o início desta pandemia aqui para nós, onde mudamos toda a nossa forma de programação, eu fico pensando, será que continuamos ainda jorrando como água quente? Ou esses 8 meses serviram como aqueles arqueodutos que traziam as águas quentes até Laodiceia, mas quando chegava em Laodiceia já chegava a morna? Será que hoje esses 8 meses nos aqueceram mais ou nos deixaram mornos? Ou quem sabe alguém já frios, distante? Fiquei a pensar sobre essa possibilidade de que água que estamos jorrando neste momento, porque nós estamos falando de uma igreja, nós estamos falando de uma advertência do próprio Jesus à igreja de Laodiceia, porque agora ela estava morna, e sendo morna, estava a ponto de ser vomitada da boca do próprio Cristo. Embora sendo uma linguagem ilustrativa, mas era como se o Senhor Jesus estivesse à porta, e a água que ele recebesse fazia mal a ele. E que água que nós estamos hoje jorrando, que água que nós somos hoje para esta sociedade, que água que nós somos hoje para o próprio Cristo. Porque esta carta enviada, revelada a João para ser enviada à igreja, é o pensamento daquela testemunha fiel, do que o próprio Cristo está vendo dentro da igreja. Não é um testemunho de alguém que viveu neste mundo aleatoriamente, mas o Filho de Deus está revelando o que ele está vendo, o que ele está achando dentro da igreja naquele momento. E isso precisa entrar no nosso coração, para que possamos perceber o que nós estamos ainda fazendo, o que nós somos diante de Deus. Porque o Deus onisciente, onipresente, onipotente, que ali revelou a João esta carta, é o mesmo Deus que ainda se assenta ao lado do Deus Pai, no trono. É o Todo-Poderoso. É aquele que está aguardando o dia D, onde o próprio Pai estará falando: vai, resgata a minha igreja. É aquele que está olhando para nós e que está nos conhecendo profundamente. É aquele que conhece o nosso levantar e o nosso deitar. Estamos falando de um Cristo vivo e reina. Estamos falando do anjo, do verdadeiro anjo da igreja, que é o Senhor Jesus. Aquelas águas de Laodiceia não tinha valor algum. O versículo 16 nos apresenta assim da parte de Deus a João, e tomamos conhecimento: assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. É uma declaração do próprio Cristo, do próprio Senhor Jesus a João. Diga desta forma, e João foi fidedigno a esta revelação. Não trocou as palavras, não mudou o sentido, não colocou o lado humano, não amenizou. Pelo contrário, escreveu exatamente aquilo que ele recebeu do Senhor Jesus. Assim, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E era algo que as pessoas de Laodiceia conheciam muito bem. E eu fico pensando como a membresia daquela igreja recebeu esta carta, comparada às águas mornas que eram recebidas pela cidade. Ao invés de fazer bem, faziam mal. Ao invés de trazer uma segurança digestiva, fazia vômito a todos que bebiam daquela água. Jesus olhou para aquela igreja de Laodiceia e viu o seu estado, que ele estava contente no seu estado de autossuficiência e uma falsa confiança, e sentiu vontade de expulsá-la de sua presença, falando de uma forma, desta linguagem: a ponto de vomitar-te da minha boca. Porque era uma igreja rica, porque era uma igreja autossuficiente, era uma igreja de uma região rica, poderosa. Os membros eram riquíssimos, mas viviam um falso cristianismo, viviam uma falsa santificação, viviam uma falsa pregação da palavra de verdadeira.
não vivia exatamente o que a palavra revelava a eles todos os dias. Eles viviam de acordo com aquilo que eles poderiam fazer e viver conforme as suas condições. Achavam que o dinheiro poderia resolver todos os problemas e não mais vivendo na total dependência de Deus. Mais à frente nós vamos ver que a cidade de Laodiceia, 60 anos depois de Cristo, ela foi destruída por um terremoto. Foi destruída por um terremoto. E rapidamente ela foi erguida com recursos próprios, sem nenhuma ajuda de Roma. Era uma cidade altamente suficiente. E assim também a igreja achava que poderia ser autossuficiente sem viver plenamente a palavra de Deus, a vontade de Deus. Viver sem a possibilidade de Deus agir poderosamente no seu meio. Eles viviam como eles achavam que tinham que viver, porque sentiam-se autossuficientes como aquela cidade. Por isso que o Senhor Jesus estava à porta da igreja, e estava a ponto de vomitar-te, de rejeitá-la da sua presença, porque era uma igreja que não vivia o cristianismo, e não vivia conforme a vontade de Deus, e não obedecia a palavra de Deus. O versículo 17 nos contempla: pois dizeis, estou rico. Olha o que diz: abastado e não preciso de coisa alguma. É Jesus lendo o coração da igreja, é Jesus lendo o coração da membresia da igreja de Laodiceia. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Pois diz, as afirmações da própria igreja de Laodiceia não refletia o verdadeiro estado dela. Ou seja, quando ela se dizia tão poderosa desse jeito, ela não se referia ao lado espiritual da obediência, do caminhar com Cristo. E é fácil dizer que tudo está bem na vida espiritualmente de uma igreja ou de uma pessoa, mas Jesus, Ele sabe toda a verdade. Essa é a grande diferença nossa. Podemos dizer que a minha vida está bem, eu estou bem com Deus, estou bem na igreja, estou bem com a minha família, mas somente Deus conhece toda a verdade. Somente Deus conhece o nosso interior. Somente Deus sabe o que realmente estamos pensando neste momento. Somente Deus sabe o que nós já estamos pensando para o amanhã, quais são os nossos projetos, as nossas realidades. E Deus conhecia profundamente os pensamentos e a verdade da igreja de Laodiceia. Embora ela tinha uma aparência de igreja, a sua prática era uma aparência negativa aos olhos de Deus, reprovável aos olhos de Deus. Poderia agradar até aos homens, mas não agradavam a Deus. Era uma igreja semelhante a tantos momentos quando o Senhor Jesus falava contra os fariseus. Parecia uma igreja constituída de fariseus pelo seu comportamento diante da sociedade, próxima do humanismo e longe da espiritualidade que Deus, através de Jesus, requeria da igreja. Ele vê as obras e sonda os corações. A igreja de Laodiceia mentia para si mesma, mas não conseguiu mentir para Jesus. Não conseguiu enganar o Senhor Jesus. Quando ela diz, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabe que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu, é o que o Senhor Jesus diz para ela. O orgulho dos discípulos de Laodiceia, da membresia de Laodiceia, o chegou ao ponto de não enxergar os seus próprios problemas. Chegou a este ponto o orgulho, deles perceberem que eram perfeitos em tudo. Um povo santo no sentido de não ter pecados, de não estar distante de Deus, da prática da verdade de Deus, enquanto Deus observava e via que eles estavam completamente distantes do Senhor Deus. Eles estavam assim autossuficientes. E a igreja vivia o mesmo sentimento da autossuficiência, que é extremamente perigosíssima num rebanho de ovelhas, que na realidade precisa seguir o seu bom pastor, que precisa seguir. Toda igreja, todo rebanho precisa do bom pastor. Nenhuma igreja é autossuficiente por si mesma. Por mais que ela possa aparentar um luxo, uma riqueza, por mais que ela possa ter homens e mulheres com um intelectual acima da média, por mais que ela possa realizar os projetos e os seus sonhos, mas ela é totalmente dependente do bom pastor. Ela é carente do bom pastor,
porque é o pastor, o verdadeiro pastor, como diz Davi lá no Salmo 23, é esse verdadeiro pastor que, quando a igreja caminha pelo vale da sombra da morte, não temerá mal algum. É esse pastor que está com o seu cajado às mãos para protegê-la e conduzi-la. É esse pastor que vai levá-la aos pastos verdejantes. É esse pastor que vai levá-la às águas de descanso. É o bom pastor que nada vai fazer com que venha faltar ao seu rebanho, nem materialmente, nem espiritualmente. A igreja de Laodiceia tinha tudo do material, mas espiritualmente estava vazia, morna, causando vômito na sociedade. Uma igreja que não revelava a verdade de Cristo. Todo rebanho precisa do bom pastor, querido. Sem o pastor, as ovelhas não conseguem chegar aos céus. Numa cidade conhecida por tratamento de olhos, que era ali na área da medicina, tinha um excelente colírio, a igreja se tornou cega. Jesus falava isso à igreja de Laodiceia. E é interessante que não procurou tratamento com o médico dos médicos, que é o Senhor Jesus. A igreja estava cega, numa cidade que era referência de um colírio, de um tratamento nas doenças oftalmológicas. Uma cidade que produzia roupas de lã. Na visão de Cristo, a igreja andava nua, sem a vestimenta da justiça. O que é andar no caminho da justiça? É andar no caminho de Deus, na palavra de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Este é o caminho da justiça. É neste caminho que o bom pastor nos conduz todos os dias. Quando nós olhamos este caminho de justiça, Paulo vai explicar ele melhor lá em 2 Coríntios 5:3 e Colossenses 3, de 9 a 10. É o caminho de justiça que é oferecido pelo nosso Deus ao seu povo e às suas ovelhas. A igreja de Laodiceia, ela estava cega, estava nua, e mesmo vivendo numa cidade rica, era pobre aos olhos de Deus. O versículo 18, o Senhor Jesus fala assim a João, e agora dá um direcionamento, um conselho àquela igreja, àquela membresia da igreja de Laodiceia. O versículo 18 nos fala assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que veja. Ou seja, o Senhor Jesus estava agora verdadeiramente querendo dar a verdadeira riqueza à igreja de Laodiceia, querendo dar a verdadeira vestimentas à igreja de Laodiceia, e verdadeiramente querendo curar a sua cegueira. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala desses 3 conselhos que lhe dá a igreja de Laodiceia. Então diz assim: aconselho-te. Jesus, nesse primeiro momento, ele não vai elogiar a igreja de Laodiceia, mas vai oferecer conselhos para guiá-la de volta a uma comunhão íntima com ele, e sugeriu esses três conselhos que são extremamente necessários. E fala assim, conforme o reverendo Hernandes nos explica: comprar de Cristo ouro refinado significa a verdadeira riqueza é espiritual e vem exclusivamente de Deus, e ele oferece o seu ouro puro refinado pelo fogo. Ou seja, a verdadeira riqueza espiritual não vem do ouro e da prata que o homem pode produzir, mas a verdadeira riqueza espiritual vem exclusivamente de Deus, e ele oferece o ouro puro refinado pelo fogo aos seus discípulos. Segundo conselho: comprar do Senhor vestiduras brancas. É Deus quem lava os nossos pecados e nos veste de pureza e de atos de justiça, como diz o versículo 4 do capítulo 3, versículo 8 do capítulo 19. O terceiro conselho: comprar de Jesus colírio para os olhos. Somente Jesus pode curar a cegueira espiritual que aflige os orgulhosos e aqueles que se julgam autossuficientes diante de Deus. Foi exatamente o mesmo problema que Jesus criticou ali os fariseus em Mateus 15, 14, e lá no capítulo 23, 25 a 26. Ou seja, a igreja de Laodiceia estava vivendo
problema crítico diante dos olhos do Senhor Jesus, e ela precisava comprar de Cristo ouro refinado, ela precisava comprar do Senhor Jesus vestiduras brancas e comprar de Jesus colírio para os olhos, porque ela espiritualmente estava cega. E é o mesmo problema de qualquer um de nós que esquece da importância do sacrifício de Jesus e começa a confiar em si mesmo. Talvez o maior erro nosso, muitas vezes, irmãos, é em algum momento da nossa existência esquecer de Cristo. Esquecermos que somos totalmente dependentes de Deus. Confiarmos muito na nossa habilidade, confiarmos mais no dinheiro, confiar mais nas autoridades humanas do que na autoridade de Deus. Por isso que muitas vezes estamos longe de Deus. Talvez estamos caminhando para essas águas mornas de Laodiceia, onde o Senhor Jesus está à porta da nossa igreja, onde o Senhor Jesus está à porta da nossa vida, da nossa casa, do nosso lar, e tem presenciado que a água que sai dali é morna, que faz mal, e ele está a ponto de vomitar-te, ou seja, está a ponto de nos afastar da sua presença, pelo nosso comportamento de não estarmos totalmente dependentes da graça de Deus e glorificarmos a Deus em todo momento e em todo gesto que porventura nós fizermos e realizarmos na face da terra. Por mais que sejamos autossuficientes, nós somos totalmente dependentes de Deus. Não podemos nos acalmar nessa autossuficiência própria, mas precisamos nos agitar na total dependência de clamar a Deus que nos ajude em todos os momentos da nossa vida. Precisamos amanhecer vigiando e orando, e caminhar durante o dia vigiando e orando, anoitecer vigiando e orando, para que o Senhor venha e olhe para nós e perceba que nós só vivemos, só conseguimos existir porque Ele está diante de nós, e somos dependentes da sua proteção, somos dependentes daquilo que Ele planejou para a nossa existência, e não queremos outra coisa na nossa vida, a não ser que Deus verdadeiramente atue conforme a tua vontade e o teu querer em nossas vidas. O versículo 19 nos fala assim: eu repreendo e disciplino quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Ou seja, a igreja de Laodiceia é uma igreja morna, uma igreja que Cristo, que o nosso Senhor Jesus não gosta, não tem prazer. Mas aqui nos parece que o Senhor Jesus traz a João aquilo que está no coração de Deus, o amor, a oportunidade. Quando ele diz assim: eu repreendo e disciplino a quanto amo, ele está dizendo que estarei disciplinando a igreja de Laodiceia por um sentimento, por amor. E diz assim: sê pois zeloso, e desafia a igreja: arrependa-te. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Isso nos parece que é aquela correção que vem de Deus, é uma manifestação do seu amor, conforme Hebreus 12, de 4 a 11. Quando Deus nos corrige, devemos aceitar a disciplina, irmãos, como Ele deseja, para o nosso próprio bem. Há muitas pessoas fugindo da disciplina de Deus, por isso que muitas vezes não confessamos o nosso pecado, por isso que muitas vezes não confessamos, não arrependemos, e assim nos tornamos uma igreja de Laodiceia morna, que faz mal, porque as pessoas, quando olham para nós, não vê a referência de Cristo em nossas vidas, e quando Cristo olha para nós, está a ponto de vomitar-te da sua boca. Ele quer nos conduzir ao arrependimento e à plena comunhão com Ele, por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos quebranta, por isso que somos vaso na mão do olheiro, e Ele quebra e faz de novo. Por isso que Ele convida a igreja de Laodiceia a se arrepender dos seus pecados, ser zelosa, e faz isso através da disciplina. E Deus ama a quem disciplina. A disciplina aplicada pelo servo de Deus deve também ser motivada pelo amor. A igreja também, quando disciplina um membro que erra, que peca, a motivação dessa disciplina tem que ser gerada pelo amor. Se não for pelo amor, está errado, conforme Hebreus 12, de 12 a 3. Não pode ser por um status de poder, de autoridade humana sobre aquele que está diante de nós na igreja, mas tem que ser pelo amor, da mesma forma que Deus atua com disciplina a cada um de nós. Essa atitude deve guiar os pais que corrigem os seus filhos.
A palavra nos orienta como corrigir os nossos filhos, Provérbios 13, 24, e o pai que ama o seu filho corrige, porque quer o melhor para ele. Não lhe deixa caminhar por sua própria vontade, porque sabe que aquele filho é muito tenro, é muito novo, inexperiente, não conhece a verdade. E o pai que é zeloso corrige, mostra o caminho certo aos seus filhos, e faz isso por um sentimento, por amor, por amar os seus filhos. Assim é Deus conosco. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabe o caminho que nós estamos caminhando e sabe o fim dele. Por isso que muitas vezes Ele provoca situação em nossas vidas que nós possamos desviar deste caminho. E muitas vezes Ele provoca por disciplina para podermos voltar ao aconchego de suas mãos, porque Ele nos ama, porque Ele morreu por nós na cruz. E os cristãos que corrigem os seus irmãos na fé também têm que ser gerados pelo amor, essa disciplina. Tiago 5, 19, 20, 2 Coríntios 2, de 5 a 8. O amor rege a disciplina de Deus. E o amor precisa reger também as nossas disciplinas. Infelizmente, muitos têm fugido da disciplina, porque têm estado com a sua consciência que ele é autossuficiente, que não depende de Deus, que não depende da igreja, e que a disciplina não lhe cabe no seu caso. Nós precisamos rever o que estamos fazendo da nossa fé, da nossa vida cristã. Por isso que eu volto ao texto quando diz que Laodiceia recebia água morna. Até chegar em Laodiceia, a água chegava morna. E essa água não tinha valor nenhum. Nós precisamos voltar à origem, lá onde nasce a nascente das águas quentes, que é Cristo. Águas quentes, depuradoras, que curam. É esta água que precisa estar em meu coração. E esta água só pode se jorrar do meu coração para curar se eu estiver em sintonia com a vontade de Deus. Se eu me arrepender dos meus pecados. Se eu aceitar a correção e a disciplina de Deus na minha vida. Eu não posso fugir de Deus, irmãos. Na palavra de Deus, nós podemos ver alguns homens e mulheres que tiveram um esforço tremendo para fugir da disciplina de Deus e não conseguiram. Eu posso citar nosso primeiro casal, Adão e Eva. Após o pecado, correram, fizeram vestimenta para eles mesmos, tentaram se esconder de Deus, não conseguiram. Todo o esforço deles foi inútil. Todo o esforço para esconder a sua nudez foi inútil, porque Deus os visitou, os conheceu e sabia onde eles estavam. O caso mais clássico que nós gostamos muito de contar e pregar é o caso de Jonas. Não adiantou mudar a direção, não adiantou pegar um navio e se esforçar para fugir do centro da vontade de Deus, porque achava que a sua vontade era melhor do que a vontade de Deus. Foi lançado ao mar, e mesmo lançado ao mar e depois engolido por um grande peixe, ele consegue resistir a Deus por 3 dias. Num esforço sobrenatural no ventre de um grande peixe, fugindo de Deus e tentando fugir da disciplina de Deus. Mas o esforço que eu faço, que você faz para fugir da disciplina de Deus, da presença de Deus, da vontade de Deus, de nada serve, porque Ele é Deus. Ele sabe aonde você está, Ele sabe o que você tem cometido, Ele sabe o pecado que está lá no interior, no mais profundo do nosso coração. Ele é Deus, e eu não posso ter um esforço humano para tentar esconder de Deus, porque não consigo esconder de Deus. Por isso que ele convida aos discípulos de Laodiceia ao arrependimento, através dessa carta, e diz: "Sê, pois, zeloso e arrependa-te." A solução aos problemas em Laodiceia não seria meramente alguma mudança externa, irmãos, mas eles precisavam do zelo para com Deus, para se arrepender. Era uma mudança interna. Quem olhava para a igreja de Laodiceia via que estava tudo bem, mas quando Deus olhava o interior da igreja, o coração da igreja, o coração dos discípulos, percebia que estava tudo errado. E eu caminho para o final, versículo 20, que nos fala assim: "E eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Eis que estou à porta e bato. Ele está à porta da igreja de Laodiceia.
Nesse primeiro momento, o que está recebendo, o que a igreja está oferecendo ao Senhor Jesus, são as águas mornas, as águas que provocam vômito. Mas agora o Senhor Jesus está lhe dando conselho. E se estes conselhos forem aceitos por aquela igreja, se eles forem até o Senhor Jesus com o seu coração arrependido, então ele está dizendo: eis que estou à porta e bato. E Jesus pôs uma porta aberta diante da igreja de Filadélfia. Lá no capítulo 3, 7, abriu as portas para Filadélfia. E também estava querendo abrir as portas para a igreja de Laodiceia, embora percebendo que as portas da igreja de Laodiceia permaneciam fechadas para a vontade do próprio Cristo. Mas ele está à porta e bate. Ele diz: entrarei e cearei. Isso nos dá um entendimento que ambas figuras, entrar e cear aqui, representa a comunhão com Cristo, que pode ser novamente retomada através do arrependimento. As águas mornas podem ser novamente aquecidas se nós voltarmos à presença de Deus. E quando ele entra na casa e habita naqueles que obedecem a palavra de Deus, significa que cear com alguém sugere uma relação especial de estar de acordo ou em comunhão. É um privilégio especial comer à mesa do rei. Nós vamos ver isso lá em 2 Samuel 19, 28. E não há privilégio maior do que a bênção de cear com o rei dos reis. Quando eu falo sobre entrar e cearei, eu lembro da história de Zaqueu. Enquanto Jesus, o Filho de Deus, caminhava conosco aqui na terra com os discípulos, aquele esforço tremendo de Zaqueu para encontrar Jesus, para conhecer Jesus. A sua grande surpresa é que Jesus o viu primeiro em cima de uma árvore, e o próprio Jesus o convidou, o próprio Jesus o aconselhou: desce daí rapidamente, porque hoje me convém cear contigo em tua casa. E o texto diz que Zaqueu desceu rapidamente, com grande alegria, aceitou o convite, aceitou o conselho de Jesus. E mesmo Zaqueu tendo uma péssima reputação ali no seu meio, no seu ambiente, sendo rico e aparentemente autossuficiente, e por essa riqueza sendo questionado a origem dela, o Jesus o achou, e o Senhor Jesus entrou em sua casa, ceiou com ele, e disse: hoje veio a salvação nesta casa. Porque havia arrependimento no coração de Zaqueu. As águas mornas voltaram a se tornar águas quentes, que curavam. E é isso que o Senhor Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: voltar ao primeiro amor, aquecer de novo o coração, arrepender dos seus pecados. Entrarei e cearei. É isso que nós desejamos que o Senhor Jesus faça à porta da nossa igreja. É o que eu desejo que Jesus faça à porta da sua casa nesta noite: entrar e cear contigo, cear com o Rei. É o que eu desejo que o Senhor Jesus faça isso no seu coração nesta noite: entre e você possa sentar à mesa com o Rei. Olha o privilégio que temos. Então aceite os conselhos de Cristo, porque Ele vai entrar na sua casa. Ao invés de vomitar-te, Ele vai te abraçar, Ele vai te acolher, Ele vai te abençoar, Ele vai chamar de filho. Ele vai falar o que falou na casa de Zaqueu: hoje veio a salvação nesta casa, porque também este é filho de Abraão, filho de Deus. Nós queremos que as nossas águas continuem quentes. E eu quero encerrar lendo o versículo 21 e 22 do capítulo 3. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Versículo 21. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. É o meu sonho, irmãos, é a minha oração. Se Deus ouvir a minha oração nesta noite, vai ter muita gente sentada no trono do Senhor Jesus. Que eu quero que haja salvação na sua casa. Eu quero que você seja um vencedor. Eu quero que toda a sua casa, a exemplo de Noé, entre nesta arca e seja salva toda a sua família. Eu desejo muito que a sua família continue sendo uma igreja fervente,
uma igreja cheia do Espírito, uma igreja na total dependência de Deus. Que não é essa pandemia, que não é o distanciamento social que muitas vezes nos faz a um distanciamento religioso e um distanciamento da comunhão, que vai fazer com que venhamos a nos esfriar ou ficarmos mornos diante de Deus. Não, queridos, nada disso vai impedir que eu caminhe com Cristo. E se Deus ouvir a minha oração, eu quero crer que você hoje, com toda a sua casa, será vencedores. E estarão sentados comigo e com o próprio Cristo, ali ao lado dele, ao lado do Pai, para todo sempre. E o capítulo 3, versículo 22, termina assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, eu encerro dizendo o seguinte: Jesus não condenou a igreja por práticas idólatras. A igreja de Laodiceia não foi condenada por práticas idólatras ou por qualquer outro erro. Essa igreja é que se achava rica e forte e foi criticada por seu orgulho e autossuficiência. Exaltou-se ao invés de humilhar-se diante do Senhor dos senhores. Este foi o pecado de Laodiceia. Então, em nome do Senhor Jesus, nesta noite, se humilhe diante do Senhor. Abra o seu coração. Confesse os seus pecados e seja plenamente dependente da graça de Deus em todo o tempo. Senhor Jesus, olha para o teu povo, Deus, olha para o teu povo. Eu sei que o Senhor conhece os nossos corações e sabe o que está acontecendo conosco. Não queremos, ó Pai, nos tornarmos como as águas de Laodiceia, mornos, porque o Senhor não agrada, porque o Senhor assim vai nos afastar da tua presença. Nós não queremos isso, Senhor. Por isso hoje Deus entra no nosso coração, sonda o nosso coração, e se estamos vivendo uma autossuficiência sem depender do Senhor, retira isso de nós. Se estamos vivendo um orgulho sem cairmos, Deus, em humilharmos diante do Senhor, tira esse orgulho do nosso coração e nos discipline para nos humilharmos diante do Senhor, porque é melhor ser disciplinado por Deus do que pelos homens, é melhor ser disciplinado por Deus do que pelo mundo. É melhor ser disciplinado por Deus do que sermos condenados e vivermos a eternidade com Satanás e aqueles que praticaram o pecado eternamente com ele no inferno, Deus. Por isso, olha para a tua igreja e aqueça. Venha ferver esta igreja. Venha ferver os nossos corações, cada lar, cada família. Ô Senhor Jesus, que as pessoas que chegarem até nós sejam curadas, sejam convencidas dos seus pecados, que arrependam dos seus pecados e caminhem conosco conforme a tua vontade, o teu querer, na prática da tua palavra em todo o tempo. Ó Senhor, venha entrar na nossa casa, venha entrar na nossa igreja, vem ceiar conosco e nos permita, Deus, sentar à mesa com o Senhor para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.